é a essência do seu ensinamento? A essência do meu ensinamento consiste em 3 pontos: meditação, autoobservação e orientação. 3 palavras que em sânscrito começam com S. Meditação é samyama. Autoobservação é sarva darshan. E orientação é satsang. Eu vou explicar um pouco mais sobre esses 3 pontos. Orientação, o satsang, você só vai entender depois de um tempo que você começar a frequentar os meus cursos, os retiros, as palestras. Meditação, samyama, muitas pessoas conhecem hoje em dia. Tornou-se bastante popular. Então eu queria falar um pouco sobre autoobservação, o sarva darshan, a técnica ensinada por Shiva, de boca a ouvido, na tradição, que é, segundo o meu ponto de vista, a principal técnica para remover a pessoa da roda de sofrimento. Vamos entender um pouco sobre o mecanismo de como se forma o sofrimento. Eu divido o sofrimento humano entre sofrimento real, que é o do aqui e agora, coisas que realmente estão acontecendo, independente da sua vontade. Dor, como uma dor de dente, fome, sede, sensação térmica extrema, como frio ou calor, ou cansaço extremo. São condições de desconforto fisiológico. Não dependem do pensar. São condições que filosofia ou ensinamento nenhum pode ajudar você a lidar com isso, pois são condições fisiológicas. Esse é um sofrimento real. Sofrimento experienciado, por exemplo, por um mendigo. Uma pessoa sem nenhuma posse material vai ter esse tipo de sofrimento real no aqui e agora. Porém, 95% do sofrimento experienciado pela humanidade não é algo no mundo objetivo. É algo no mundo subjetivo, no campo das ideias, no campo dos pensamentos. É um sofrimento mental, emocional. Não é algo físico. No mundo objetivo, dentro do campo da matéria sólida. O sofrimento irreal, por sua vez, na linha de percepção da consciência humana, passado, presente e futuro, nunca está no presente. É um sofrimento que só existe porque você, por vontade própria, remói pensamentos no passado, usando a memória, ou no futuro, utilizando a imaginação. Sofrer pelo passado é chorar pelo leite derramado. É sofrer por algo que não tem como você voltar atrás para refazer. Sofrer por antecipação, através da imaginação, com fatos no futuro, é sofrer por algo que talvez nem aconteça. E é um sofrer 2 vezes, onde você sofre quando você imagina e depois sofrerá de novo quando acontece. O mecanismo para manter-se livre desse tipo de sofrimento é focar a mente no real, na realidade concreta que observamos aqui e agora. Só que isso não é tão simples. Isso é muito fácil de entender, porque é muito lógico e faz todo sentido. Mas como manter a mente no aqui e agora? Veja bem. O sofrimento com o futuro é desinteligente. Por quê? O futuro depende do que você está fazendo agora. E quando no agora você está preocupado com o futuro,
Você tem apenas uma pequena porcentagem da sua atenção nos eventos que acontecem no agora, que requerem a sua atenção, sua inteligência, a sua disposição em resolvê-los no momento em que aparecem. Quando no agora você desperdiça sua energia no mundo da imaginação, pensando no passado, pensando no futuro, você perde a capacidade de resposta, de estar plenamente no presente, aberto, relaxado, para encontrar a melhor solução, para resolver o que aparece, no momento em que aparece, da melhor forma possível. Você perde a sua responsabilidade, ou seja, a capacidade de responder àquilo que acontece. Se o seu futuro depende de suas ações no aqui e agora, você perde muita energia deixando de responder da melhor forma possível por estar desgastado nesse mundo de imaginação, imaginando o passado, imaginando o futuro, sem a conexão com o presente. Porém, isso não é muito fácil. Só que, há muitos e muitos anos atrás, Shiva deu o principal ensinamento do Tantra, Sarva Darshan, um ensinamento sempre transmitido de boca a ouvido dentro da tradição. O que é o Sarva Darshan? É a ciência da autoobservação. Sarva significa o todo. Darshan significa observação. Como esse ensinamento funciona? A prática do Sarva Darshan tem 4 passos. A primeira coisa a ser feita é a autoobservação do corpo, chamada no tantrismo de Pinda Darshan. Pinda é o termo tântrico que refere-se ao corpo físico. E esse é o primeiro passo do Sarva Darshan. Você deve gastar algumas semanas ou até mesmo alguns meses focado apenas na autoobservação do corpo. É um ensinamento interessante porque não tem regra comportamental, não tem regra, restrição sobre o que você come, o que você fala, como você age. Portanto, é adaptável a todas as pessoas, de todas as religiões ou até mesmo de nenhuma religião, tanto por cristãos, por judeus, por budistas, por ateus, não importa. Autoobservação dos 4 movimentos do seu corpo. O movimento dos membros, braços, pernas, tronco, cabeça. O movimento dos olhos. O movimento da respiração e a fala. Hoje em dia, muito se aborda sobre autoobservação. Mas existe um segredo básico no Sarva Darshan que o diferencia da autoobservação normal. É a diminuição na velocidade. Se não houver uma quebra de velocidade, dificilmente você consegue se manter por muito tempo na autoobservação. Se você tenta apenas prestar atenção ao seu corpo, você permanece por pouco tempo na autoobservação. 30 segundos, 1 minuto em continuidade. A quebra na velocidade dos movimentos corporais, do movimento da fala, do movimento da respiração e até mesmo do movimento dos olhos, cria um choque dentro do seu campo de percepção e permite você ficar muito mais alerta sobre os seus movimentos corporais. O corpo é o primeiro objeto da autoobservação. Como você senta, como você anda, como você respira, sentindo o toque
do corpo sobre o assento, o toque da roupa sobre o corpo, o toque da brisa sobre o rosto, pequenas sensações grosseiras, corporais. E com o tempo, os níveis da prática da autoobservação tornam-se cada vez mais sutis. Mas o mais grosseiro é o corpo, por isso que é o mais fácil para o iniciante. É algo tão simples que muitas vezes a mente tem dificuldade de entender, porque a mente humana gosta de coisas complicadas. A simplicidade de você fazer o que você sempre fez, sem mudar em nada a sua vida exteriormente. Porém, fazendo uma mudança radical na dimensão interna de percepção da realidade, fazendo a mesma coisa que você faz todos os dias, prestando atenção aos movimentos corporais. Enquanto você lava uma louça, enquanto você faz amor, enquanto você dirige, enquanto você conversa com alguém, enquanto você contempla uma paisagem, coisas normais, nada extraordinário. Treinar o corpo e treinar a mente tem natureza muito parecida. E é óbvio que você não vai conseguir manter a continuidade da autoobservação corporal por muito tempo. Você vai lembrar-se de si mesmo e esquecer-se de si mesmo. Depois você volta. Conforme você vai repetindo essa prática, você aumenta a sua habilidade em manter a continuidade na autoobservação. Quando ao longo da timeline do seu dia você tem uma continuidade da autoobservação do corpo, 24 horas por dia, está na hora de passar para o próximo nível, mas apenas quando você conquistou a continuidade da autoobservação do corpo. Então, você vai trabalhar a sua consciência no nível mais sutil. Mano Darshan, autoobservação de Mano, a mente. Então você vai observar os movimentos mentais, os pensamentos. Como quem assiste uma televisão, você vai observar o que se passa na sua mente no dia a dia. Sem julgar, sem tentar modificar, sem querer que o que está acontecendo seja diferente daquilo que acontece. Apenas observe o que é que se passa pela sua mente no dia a dia. Então você se torna consciente de um eu que você nem imaginava existir. Você consegue ver a diferença entre o que realmente se passa na sua mente e quem você pensa que você é. Você vê que há uma diferença, né? Que às vezes você não é tão santo quanto você pensa que é. Observando os pensamentos, você consegue ter um novo nível de percepção sobre si mesmo. E observando os pensamentos, você começa a observar algo muito mais sutil. E novamente você se esquece de observar e volta à observação. E vai repetindo, alternando entre lembrar de si mesmo e esquecer de si mesmo. Quando você conquista a continuidade na observação dos pensamentos, está pronto para um novo nível, Kama Darshan, autoobservação das emoções, que são mais sutis e por durarem mais tempo, são mais difíceis de serem observadas. Quando lá na frente você conquista a continuidade da autoobservação dos seus estados emocionais, você chega no quarto nível, que é o Sarvadarshan em si. Sarvadarshan significa o todo, onde você consegue observar essas três coisas ao mesmo tempo. Até então, você focou em uma de cada vez. Primeiro você observou só o corpo, esquecendo de todas as outras teorias.
Depois, você esquece a autoobservação do corpo, que já se tornou natural devido à continuidade, e foca na autoobservação dos pensamentos. Depois você esquece as duas primeiras e se foca na autoobservação das emoções. E no quarto estado, a observação dessas três coisas ao mesmo tempo. E é aí onde você percebe a chave, o grande segredo da autoobservação, que é o seguinte. Eu vejo muitas pessoas ensinando a autoobservação dos pensamentos, mas a autoobservação em si é inútil. Você não observa o pensamento para observar os pensamentos. Você observa o pensamento para acompanhar o desenvolvimento do pensamento. Porque tudo aquilo que existe na existência vem e vai, não é eterno. E tudo aquilo que não é eterno segue um movimento parabólico, onde surge, se desenvolve, atinge um ápice e depois vai desaparecendo até sumir do campo de percepção existencial, dando lugar a um outro movimento. São como ciclos, por isso que se chama roda de sofrimento. O objetivo da autoobservação é, depois desse pico, você observar o decréscimo daquele evento e captar o ponto onde um pensamento muda para outro pensamento. Essa lacuna é cheia de silêncio. A maioria das pessoas não consegue observar. A respiração, por exemplo. Para nós ocidentais, existem dois movimentos: inspirar e expirar. Para os yogis na Índia, existem 4. Puraka, inspirar. Antarakumbhaka, uma parada onde o ar está dentro dos pulmões. Rechaka, expirar. Quando você termina de expirar, existe um ponto onde o ar já saiu, mas novo ar ainda não começou a entrar. Bahiya Kumbhaka, o ponto onde o ar está, a parada onde o ar está fora dos seus pulmões. São 4 movimentos. O objetivo da observação da respiração não é o movimento, e sim o foco no não movimento. Esses 2 pontos, Antarakumbhaka e Bahiya Kumbhaka, não são percebidos pela mente comum. E esses pontos de não movimento são cheios de silêncio. Quando você começa a focar a mente nesse ponto, ele é muito rápido. Momentos, milésimos de segundo. Conforme você vai praticando a observação dessas lacunas no seu campo de percepção, porque o tempo é relativo, elas parecem tornar-se maiores, mais visíveis, mais experienciáveis. A mesma coisa com a autoobservação dos pensamentos. O mesmo silêncio que existe nas lacunas entre a respiração, existe nas lacunas entre o pensamento. Entrar em Samadhi, o último estágio da meditação, o estágio de não mente, de não movimento mental, de não pensamento, não é parar a mente à força, e sim gravitar e deslizar para o estado de não movimento na lacuna entre 2 pensamentos. Um pensamento vai e você desliza para o silêncio e outro ainda não veio. A mesma coisa existe na autoobservação das emoções mais à frente. Você está alegre, depois a alegria muda para a tristeza. Entre alegria e tristeza existe um ponto, que não é nem alegria e nem tristeza. Esse ponto é paz, é silêncio. Então você percebe que paz não é apenas mais uma emoção, mas é o plano de fundo de todas as emoções. Assim como as letras do livro
em negro, tem como plano de fundo a folha em branco, todas as emoções, todos os movimentos, todos os pensamentos têm a paz e o silêncio como plano de fundo. E você começa a observar essa paz e esse silêncio como plano de fundo de toda a existência. Assim como o som tem como plano de fundo o silêncio. Todos os sons vêm do silêncio e depois voltam para o silêncio. Emergem do silêncio e mergulham no silêncio novamente. Um compositor, por exemplo, não é alguém que trabalha com ruídos. Um compositor musical é alguém que, como um artista, molda as lacunas de silêncio entre os sons. Quando eu escuto, por exemplo, a minha música favorita, que é o Winter, nas 4 estações de Vivaldi, eu não vejo ruídos, eu não vejo barulhos, eu não percebo apenas os sons. Eu vejo como uma grande expressão de lacunas silenciosas. A percepção desse plano de fundo por trás de todos os eventos existenciais é a autoobservação. E essa autoobservação, que é grátis, é fácil, é simples e pode ser feita de forma concomitante a qualquer atividade do cotidiano, é que dá para você, dentre essas atividades, a percepção do plano de fundo de silêncio e do sentimento de paz por trás de tudo aquilo que você faz. Eu costumo dizer que meditação é autoobservação parado. E autoobservação é meditação em movimento. A meditação, da forma como ela é ensinada, onde você tem que parar um momento do seu dia, cruzar as pernas e fechar os olhos, eu não acho tão útil. Ela é boa, uma prática que ajuda você a perceber o silêncio. Mas a meditação em si não se torna tão útil porque a maioria das pessoas cria uma outra dimensão, onde ela inclusive às vezes troca de roupa, senta, medita, cria uma atmosfera ao seu redor e medita calmamente. E depois que sai dessa prática, volta a um mindset normal. Quando eu dava aula de Hatha Yoga, eu percebia isso. Depois da prática, as pessoas parecem que saltam para uma outra esfera mental e começam a fazer fofoca, comentar sobre a novela e não conseguem trazer aquela dimensão de percepção meditativa para as atividades do cotidiano. Portanto, a meditação é praticamente inútil quando você não consegue criar aquela ponte entre aquele estado de paz e o estado normal da mente, de realizar tarefas no cotidiano, dirigir no trânsito, conversar com as pessoas. Essa ponte, onde você consegue trazer a meditatividade para os fazeres cotidianos, é mais importante do que a meditação parada em si, porque ela não é tão aplicável no dia a dia. E o que você quer é uma coisa que você possa aplicar enquanto você está tomando banho, enquanto você está trabalhando, enquanto você está andando na rua. Essa ponte é a autoobservação. A autoobservação é o que permite você trazer aquela paz da meditação parada para os afazeres. Transformar silêncio em movimento, através da percepção do plano de fundo do movimento como silêncio. É onde você, ao escutar o som, consegue ver a origem e o objetivo, que é o silêncio. Todas as atividades nascem do silêncio e voltam para o silêncio. Para aquele que pratica a autoobservação, ele mantém um plano de fundo meditativo em todas as coisas que faz. Então é como se simples trabalhos manuais pudessem tornar-se
uma oração, um simples limpar um chão, redigir um texto, criar um projeto, pintar uma parede, dirigir um carro, em qualquer tipo de profissão, através da autoobservação, você traz aquela paz da meditação para o que você faz. Por quê? Como eu disse no começo, a mente foca-se no aqui e agora. E esse aqui agora, se você não tem dor, se você não tem fome, se você não tem sede, se você não tem cansaço extremo, é paz. Você coloca a sua energia em criatividade, em ação, ao invés de ficar gastando a sua energia negativamente, remoendo o passado, remoendo o futuro. Se me pedissem para escolher entre a meditação e a autoobservação, eu escolheria a autoobservação. Embora eu veja que essas duas coisas são complementares. A meditação, onde você para, se auto-observa, vai evidenciar esse plano de fundo silencioso. Mas de que isso adianta se você não está trazendo essa paz para os afazeres do dia a dia? Essa consciência para a sua vida cotidiana. Junto com essas duas práticas, o terceiro ponto do meu ensinamento é o satsang, a orientação de como você consegue aplicar isso no dia a dia. E naturalmente, ao longo da prática surgem dúvidas. E é necessário, é útil, alguém habilitado para esclarecê-las. Portanto, essa é a essência do meu ensinamento.